Bom dia, oitavo ano. Vamos lá para a nossa aula da semana do dia 21 de setembro até o dia 25. Nós vamos falar sobre monômios. Lá no livro, na página 98, eu vou fazer alguns comentários. É interessante que você assista o vídeo, porque eu vou colocar alguns exemplos diferentes e depois leia o que tem no livro, para ficar bem completo. Vou pegar aqui o nosso livro, ó. Página 98 fala sobre monômios. Todos esses exemplos aqui são monômios. Ó, observe que elas não apresentam operações de adição ou subtração, que os expoentes das letras são números naturais. Não tem letra em um radical. E não há letra no denominador. Então, eu não posso ter letra dentro da raiz, tá vendo? Aqui o x está para fora. E eu também não posso ter letra no denominador, como aqui, tá bom? Nessas condições, as expressões algébricas são chamadas de monômios. Em um monômio, distinguimos o coeficiente, que é a parte numérica, e a parte literal, que é a parte com letras. Mas ele pode ter duas letras, como esse, letra com um expoente, mais de uma letra ou somente letras. Tá vendo que aqui ele tá separando, ó. Ele separou o 5, que é o coeficiente numérico, e a parte literal. Tá vendo? Ele só para explicar. Então é interessante que vocês leiam tudo que tá aqui e na página 99 também, tá bom? Ó, temos mais exemplos aqui, leiam com atenção, tá bom? Então eu vou dar alguns exemplos extras para vocês aqui, ó. Então, deixa eu pegar aqui minha caneta. Monômio. O monômio pode ser um número sozinho. Então, ele é um monômio sem parte literal. O monômio também pode ser uma letra sozinha, por exemplo, x. Ah, então ele não tem parte numérica? Tem, porque quando a letra tá sozinha, ela vale 1. O 1 tá escondido aqui, não é? É 1x. Então, o nosso coeficiente seria o 1, ó. Coeficiente numérico. E a gente vai ter o quê? Esse x como a parte literal. Parte literal. Mas eu posso ter duas letras assim, ó. 5ab ao quadrado. Então, o 5 é o coeficiente numérico, ó. Coeficiente numérico. E a gente vai ter o AB como a parte literal. E eles têm um expoente aqui no caso da letra B, tá bom? Então, fica difícil de eu dar todos os exemplos possíveis. Pode ser fração? Pode. Pode ser a fração x sobre 10? Pode, é um monômio. Quem é o coeficiente? Olha, isso aqui é interessante de eu comentar. Não tem ninguém. O coeficiente não é só o 10, porque quem que está do lado do x é 1. Então, o nosso coeficiente, eu vou até pôr de vermelho, seria 1 sobre 10, ó. Então, eu tenho 1/10 como coeficiente numérico, ó. E quem que é a parte literal, professora? Só o x. Tá? Parte literal. Eu acho que esses são os mais importantes. Então, só número, só letra, fração, duas letras e um número. Isso é um monômio. Eu vou ter, apagou a minha luz, levei um susto, por isso que eu parei um pouco de falar, que eu achei que tinha parado de gravar. Deixa eu trocar a minha luz aqui. Voltou, claridade. Eu também tenho, pessoal, binômio, tá? Binômio, ó. Binômio. O binômio de bicampeão, né? Quando ele é campeão duas vezes, então vai ter 2, ó, por exemplo, 2x mais 3, tá vendo?
Então, ele tem dois monômios, porque o 3 é um monômio e o 2x é outro. Então, juntando dois monômios, eu tenho um binômio. Olha só. Binômio. Tá vendo? Posso ter vários binômios. Aí no binômio tem operação. Lá no livro ele falava que no monômio não tem adição e nem subtração, né? Mas eu posso, no binômio eu tenho. Então eu posso ter assim, 4x ao quadrado y mais 2ab. Pode, ó. Isso é um binômio. Porque eu tenho o monômio 2ab e eu tenho o monômio 4x ao quadrado y. Eu tenho outro binômio. Tá vendo? Tem trinômio, igual palavras trissílaba, dissílaba, monossílaba, mão, pé, são palavras monossílaba. Mesa é dissílaba, então binômio. Trissílaba, cadeira, né? Então eu tenho caneta com 3. Então a gente também pode ter trinômio, a gente vai falar em outra aula. Binômio, sempre 2. Tá? Operações, eu posso fazer operações entre monômio e binômio, tá? Então eu posso ter, ó, operações com monômio e binômio, seguindo as regras que a gente já sabe de sinal. Eu só posso adicionar termos semelhantes. Tá? Então, vamos, por exemplo, eu não posso somar esses dois, porque 2x é diferente de 3, o 3 não tem x, então eu não posso adicionar, tá vendo? Agora, se eu tivesse assim, quer ver? 2x mais 3x, aí eu tenho dois monômios semelhantes. Por que eles são semelhantes? Por causa do x, ó, tá vendo? Então, 2 mais 3, 5x. Então, quando eu tenho uma adição entre dois monômios, eu vou ter como resultado outro monômio. E aqui eu não podia somar porque o 3 não tem x, ele não é semelhante ao 2. É como se o 3 fosse passarinho e o 2x fosse gato. Eu não posso somar gato com passarinho. Agora aqui eu tenho gato e gato. Então, 2 gatos mais 3 gatos, 5 gatos. Captaram a minha analogia, a minha comparação? Tá vendo? Então, eu posso adicionar. Na multiplicação, pode tudo. Pode multiplicar, pode somar. Então, eu vou dar um exemplo de multiplicação aqui para finalizar esse vídeo, para ele não ficar muito longo. Então, se eu dissesse assim, ó, 2x vezes, eu vou colocar aqui, então, assim, 3x mais 4, ó. Então, esse 2 que tá aqui pro lado de fora e não tem sinal de mais nem de menos, ele está multiplicando, e eu vou usar a regra da distribuição. Eu vou distribuir o 2x para os dois elementos que estão dentro do parênteses, para o binômio. Então, eu tenho um monômio e um binômio. Então, eu vou fazer o primeiro com o primeiro, ó. 2 vezes 3, 6. X vezes x, x ao quadrado. O que significa esse expoente? Aqui fica bem fácil de entender que eu tinha 2x. Como eu não sei quanto vale o x, então x vezes x, x ao quadrado. Tá vendo que interessante? Vamos relembrar a potência? 3 ao quadrado não era 3 vezes 3, que dava 9? 2 vezes o 3? Por isso que x ao quadrado é x vezes x, assim como 3 ao quadrado é 9 vezes 9. O problema é que eu não sei quanto vale o x. Esse é o meu dilema. E agora eu também posso pegar esse 2x e multiplicar pelo 4. Eu posso não, eu devo, tá? Eu vou fazer uma seta de outra cor. 2 vezes 4, 8x. Sinais iguais, mais. Pronto, ó, eu tenho um binômio. Não ficou x ao quadrado porque o 4 não tem x. Então, eu não tenho outro x aqui. Então, é só a parte numérica que foi multiplicada e eu conservei o x. Tá vendo que interessante? Então, eu vou finalizar o nosso vídeo e na aula online eu vou dar mais exemplos. Até lá, então, pessoal!